Olá, bem-vindos a mais uma análise direto ao ponto das nossas fontes. Como a gente tem um limite de uns 8 minutos hoje, vamos direto ao que interessa, sem enrolação. A ideia aqui é destrinchar 7 comportamentos que o texto bíblico condena fortemente. Mas, mais do que só listar o que é certo ou errado, nós vamos olhar de perto como essas atitudes impactam a mente humana e a vida na prática, beleza? Para a gente não se perder, dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. Vamos passar pela raiz de todos os males, os venenos da mente e do ego, a destruição dos relacionamentos, a ilusão dos desejos e vamos fechar com a parte de transformação e renovação mental. Bora lá? Começando então pela seção 1, a raiz de todos os males. Vamos ver de onde a fonte diz que toda essa bagunça começa de verdade. E aqui a gente tem essa citação do livro de Marcos, que é a base de tudo. O texto afirma que é do interior do coração das pessoas que vêm os maus pensamentos, imoralidades, roubos e enganos. É genial porque muda totalmente a perspectiva. O argumento é que a maldade não é algo que simplesmente nos atinge de fora para dentro. Na verdade, ela nasce ali, bem quietinha, dentro da mente humana, muito antes de virar uma ação no mundo real. Olha só como a fonte estrutura isso num passo a passo. Tudo começa no passo 1 com um pensamento ou um desejo interno que a gente não controla. Se a gente não pisa no freio, isso pula para o passo 2, que é a ação externa, e, bom, o passo 3 é inevitável, né? A consequência destrutiva. É uma clássica reação em cadeia. E isso nos leva à seção 2, venenos da mente e do ego. Aqui a gente entra nas atitudes que sabotam o nosso próprio bem-estar. O ponto-chave aqui é um baita contraste. De um lado, a fonte diz que guardar raiva ou ódio é basicamente um veneno. Sabe aquela história de que guardar mágoa é tomar veneno e esperar que o outro passe mal? É bem por aí. Em contrapartida, o conselho lá em Filipenses é treinar a mente para focar ativamente naquilo que é puro, nobre e verdadeiro. É literalmente uma receita milenar para a saúde mental. Ainda falando do ego, a fonte aponta o orgulho e a arrogância como um perigo gigante. Por quê? Porque o orgulho simplesmente fecha a mente para qualquer tipo de correção. A pessoa perde totalmente a capacidade de admitir que errou ou de ouvir um bom conselho. O texto é super claro, essa atitude sofre oposição direta de Deus. E aquele famoso tropeço antes da queda, a receita certinha para a destruição. Avançando para a seção 3, destruição dos relacionamentos humanos. Vamos ver como essa bagunça interna começa a atingir as pessoas ao nosso redor. Primeiro, o engano e a mentira. E é muito interessante notar que o texto não trata a mentira só como uma fala incorreta, mas como uma verdadeira força de destruição. A mentira acaba com a confiança, que é a base de absolutamente qualquer relação. Ela não só destrói amizades, mas corrói o próprio caráter de quem está mentindo, de dentro para fora. E aí vem a inveja, que tem uma definição muito crua nessa análise. Não é só achar legal o que o outro tem. É aquela força destrutiva de querer tomar aquilo da pessoa, em vez de usar isso como inspiração para crescer. O livro de Provérbios usa uma imagem muito forte, descrevendo a inveja como algo que literalmente apodrece os ossos. Ou seja, é algo que corrói fisicamente de tanta amargura. Isso fica ainda mais radical quando a gente olha para essa sequência sobre a ira. Segundo o texto, um homicídio não começa no ato violento em si. Passo 1. Começa quando a gente dá espaço para a ira contra alguém. Passo 2. Isso vira um ódio que a gente cultiva de propósito. Espiritualmente falando, a fonte equipara abrigar esse ódio na mente ao próprio ato de assassinato. É pesado, mas faz muito sentido dentro daquela nossa lógica de causa e efeito, não é? Indo para a seção 4, a ilusão dos desejos. Vamos dar uma olhada em como a percepção pode pregar peças perigosas na mente. Olha só como a ganância distorce a realidade. Existe aquele desejo de tomar o que é do outro, muitas vezes impulsionado pelo amor extremo ao dinheiro. O texto argumenta que a simples cobiça já é um tipo de roubo que acontece dentro do coração. A solução que a fonte propõe é o contentamento, batendo na tecla de que a vida da gente não se resume à quantidade de coisas que conseguimos acumular. Quando o assunto é a imoralidade sexual, o alerta é sobre uma ilusão perigosa. Ela promete uma alegria rápida e intensa, mas o que entrega no longo prazo? Um vazio enorme e muita culpa. O argumento base aqui é que o corpo humano não é descartável. Ele foi feito para ser tratado com honra. Violar esse princípio é pedir para ter um desgaste psicológico muito forte. Mas calma, tem uma filosofia por trás de tudo isso que é essencial entender. O texto não diz de jeito nenhum que o Criador é contra o prazer em si, nada disso. A oposição firme é única e exclusivamente contra as escolhas que acabam destruindo o bem-estar e a integridade das pessoas. Faz toda a diferença enxergar as coisas por esse ângulo. E para fechar, a nossa seção 5
transformação e renovação mental. É aqui que a gente encontra a saída deste labirinto. Um material traz um paradoxo sensacional. Prestem atenção nisso. Esses comportamentos prejudiciais sempre chegam vendendo a ideia de liberdade total. Aquela velha história ilusória de poder fazer tudo sem consequências. Só que, o que essa prática contínua realmente entrega no fim do dia? A escravidão absoluta. A gente acaba virando refém dos próprios hábitos destrutivos. E a chave para quebrar esse ciclo está aqui, nessa citação famosa de Romanos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O concílio genial não é só tentar forçar uma mudança de atitude externa. A ideia é parar de viver no piloto automático, copiando os padrões ruins ao nosso redor e ativamente treinar e renovar a nossa forma de pensar. Para amarrar a nossa explicação de hoje, já que a gente viu que toda essa destruição começa de forma super silenciosa dentro da cabeça, fica essa reflexão crucial. O que está realmente moldando o padrão dos seus pensamentos hoje? O que nós estamos deixando entrar na nossa mente todos os dias? Fica com essa pergunta. Um grande abraço e até a próxima análise.